Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Papelaria Botafogo. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, a gente pede para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, fazer seu comentário para ajudar o nosso canal a crescer. Se você estiver no Instagram, segue a gente no Instagram pelo IGTV, né? Curte o vídeo aí, faz seu comentário. Ou se você estiver no Facebook, também curte o vídeo, faz seu comentário, segue a gente aí. Tamo juntos. Bom, a gente está voltando a fazer os vídeos aqui no YouTube, a gente estava um pouquinho afastado do YouTube devido à correria, e a gente aproveitou esse período para reunir algumas informações de que tipos de materiais o pessoal pedia mais, tinha mais dúvida, e a gente está começando agora uma série de vídeos baseados nessa convivência que a gente teve com os nossos clientes via stories, via loja, enfim, e está trazendo para vocês aí uma série nova de vídeos que a gente pretende estar publicando pelo menos uma vez por semana. Bom, um desses primeiros vídeos que o pessoal mais pediu para a gente fazer são vídeos sobre materiais artísticos, materiais de aquarela para iniciante, né? A gente já fez 3 lives falando sobre isso, já fez outras lives também falando sobre isso, enfim. Recentemente a gente fez 3 lives falando sobre isso, enfim. E o pessoal sempre que está a fim de começar fica na dúvida por onde começar, qual material pedir, enfim. E a gente está trazendo aqui, a gente vai separar isso em partes, para que os vídeos não fiquem muito grandes, e hoje a gente vai estar falando, dando dicas de pincel para iniciante, tá bom? De aquarela, né? Bom, para os pincéis, o que é muito importante para você que está começando a fazer uma prática artística, ou você que está começando a aquarela, é que a gente prega aqui muito na loja, tá? Os materiais artísticos, de forma geral, são materiais caros. Os materiais de aquarela também são caros, só que eles têm uma grande durabilidade, tá? Então são materiais que você gasta um valor um pouquinho maior, mas que eles vão te gerar muitas horas ali de entretenimento, muitas horas de produção, muita diversão. Então a gente sempre chama atenção para isso. Mas qual é a grande dificuldade para o iniciante? Saber qual material que ele vai investir, porque é um material caro, né, e que vai durar muito, e para ele efetivamente não gastar o dinheiro num material que ele não vai usar e acabando ficando no fundo da gaveta. Qual a dica que a gente sempre dá? Comece devagar, comece optando por uma quantidade de materiais não muito grande. Não vai para a loja querendo comprar toda a lista de material que o seu professor sugeriu. Veja bem, eu disse sugeriu, porque a maioria dos professores sugerem materiais. E a gente vê aqui na loja muita gente chegando querendo comprar tudo, como se fosse uma lista escolar. Gente, a diversão da prática artística, ou de você aprender aquarela, pastel, carvão, óleo, isso tudo começa pelo material, pela compra do material. Então não encare aquela lista como uma lista escolar. A gente aqui na loja odeia trabalhar com uma lista escolar. A gente nem trabalha, cada vez menos a gente trabalha com lista escolar, porque 90% das pessoas que compram a lista escolar no Volta às Aulas odeia papelaria. Imagina você trabalhar num lugar onde as pessoas odeiam entrar. Então não é por aí. Então o que a gente se orienta? Curta, entenda o momento e comece devagar. Aos pouquinhos, conforme você vai se sentindo à vontade, você vai tendo necessidade, você vai tendo vontade, você vai aumentando o teu leque, tá? Bom, por isso a gente vai começar hoje falando, para ajudar vocês nesse processo, a gente vai começar falando sobre os pincéis. Quando a gente considera o mundo da aquarela, os pincéis são materiais menos importantes na confecção de uma obra. Quando a gente fala lá no cara profissional, o cara vai produzir a obra, a Mona Lisa dele, né? O que é mais importante na aquarela? O papel, em primeiro lugar, não sei se talvez 60% do trabalho seja papel. Em segundo lugar, a tinta, 30%. A combinação de uma boa tinta e um bom papel vão fazer com que você faça um trabalho que dure durante anos, anos, anos. E por último, o pincel. O pincel não tem importância? Tem sua importância, ela não é tão grande. Com 2 ou 3 pincéis você já consegue fazer a maior parte dos traços de aquarela. Por outro lado, o pincel é o mais divertido de comprar, seja pelo seu formato, pela quantidade de água que ele segura, pela maciez, pela sensação que dá ao pintar. Então é muito importante quando você comprar o pincel, você estar atento a esse detalhe. Não quer dizer que você não possa ter vários estojos com pincel. Que pode, é legal, é divertido, né? Mas num primeiro momento, para o iniciante, não faz sentido ele investir em 20, 30 pincéis. Tá? O que a gente normalmente recomenda, e isso foi uma pesquisa que a gente fez junto aos nossos clientes e junto aos ateliês parceiros, é que você tenha pelo menos 2 ou 3 pincéis. Tá? A gente recomenda 3, tá? Dos mais simples. O pincel mais tradicional de aquarela é esse pincel em forma de gota. Deixa eu
esse pincelzinho em formato de gota. Tá vendo? Ele produz, ele escorre a água e finaliza aqui com uma pontinha. Esse é o pincel mais comum. Existem aquarelistas que usam aquelas trinchas para molhar o papel e aí você vai. Mas num primeiro momento, o que você precisa? De um pincel desse pincel. Esse pincel serve para todas as suas necessidades, tá bom? E o que é importante nesse primeiro momento? Você ter a vivência de pontas diferentes, que você permita fazer pontas bem fininhas e pontas pontas grandes. É o princípio do lettering, para quem já fez lettering. Quando você aperta o pincel, essa ponta se expande e você faz traços maiores. Se você deixa a mão mais leve, ele faz traços menores. Por isso que a gente sempre sugere 3 pincéis. E normalmente pulando o número. Vou pegar o exemplo aqui do 311, que é um dos que a gente... O 311 da Keramik, que a gente orienta. Então a gente tem o 311 2, você pode fazer um kit com 311 2, o 311 6 e o 311 10. E o 311 10. Bom, porque aí você vai pular um número e você vai ter uma linha que vai desde a fininha, deixando a mão bem leve aqui, a uma linha bem grossona, deixando a mão mais pesada nesse terceiro pincel. Então 3 pincéis te garantem aí um link grande de possibilidades de linhas. Outro detalhe, se você, além do tamanho da linha, outro detalhe importante da gente entender no pincel, que o iniciante ele vai aprender com o passar do tempo, é o tipo de cerda. Tá? Até a gente chegar no pincel chamado amarradinho, que é esse daqui, que são os pelos naturais, a gente tem um longo caminho. Um pincel desse, ele está por volta de R$100, ok? 100, 110, 120 reais. O iniciante tem necessidade de comprar isso? Não. Então a gente deixa ele para um segundo momento. Num primeiro momento, qual é o papel, qual é o pincel que você vai usar? Os pincéis mais simples. Para isso a gente sugere duas marcas e 4 linhas diferentes. Começando pela Keramik 311, são pincéis sintéticos, simples, que produzem um excelente resultado. Repara que ele vai da linha desde o número 2 ao número 12, e a ideia é sempre que você pule de 2 em 2. Número 2, 6 e 10, ou 4, 8 e 12. Tá? Um segundo momento, dentro da linha da Keramik, a gente também orienta ao 705. Seguindo a mesma lógica, 2, 6 e 10, ou 4, 8 e 12. Seguindo sempre essa lógica. O 705 ele é um pincel mais caro do que o 311. Qual é a diferença? A diferença é o tipo de pelo que ele usa. Tá? O que acontece? O que diferencia um pincel, basicamente falando? É a quantidade de escamas que ele tem para prender e reter a água, ok? Então o que acontece? Se você tem um pincel com muitas escamas, ele retém mais a água e faz com que a água deslize devagar. Essa é a diferença básica entre o 311 e o 705, tá bom? Então são duas opções. Você pode também mesclar, pegar o mais fino do 311, o médio do 705 e o mais grosso do 311. Você pode fazer uma mistura para você ir percebendo essas diferenças e te conhecendo e conhecendo a técnica. A outra marca é a Da Vinci, uma marca alemã especializada na produção de pincel. Vale lembrar que a Keramik é uma marca brasileira, mas que a fabricação dela é feita na China. A Da Vinci é uma marca alemã com fabricação alemã, especializada em pincel, onde a gente indica 2 pincéis. A linha 303 Júnior, conhecido como a linha estudante da Da Vinci, e a linha 1570 Nova. A diferença dessas duas linhas vão ser exatamente a mesma diferença do pincel 311 e do pincel 705. A 303 é uma linha mais com menos escamas, que é considerada a linha escolar deles, mas é muito boa. E a linha 1507 seria uma linha um pouco mais acadêmica, com uma quantidade maior de pincéis. Nesse caso, ele tem um leque maior de possibilidade de tamanho. Então você pode sempre optar, trabalhando sempre a partir entre o número 2 e o número 12, pulando sempre um número, tá bom? Então são duas opções que fecham o nosso leque de 4 opções aí de pincel. Então se você está começando a pintar, são as melhores opções que a gente te indica para você começar. Você pode mesclar, sempre mudando o tamanho e seguindo essa lógica de pular um número, 2, 6,
e 10, ou enfim, sempre pulando o número para você não ficar com dois pincéis muito próximos. Tá bom, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo sobre pincel. Espero que vocês tenham gostado. Nosso próximo vídeo vai ser falando sobre tintas. Então a gente aguarda você. Não deixa de dar seu like aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Lembrando que a Papel Botafogo tem quase tudo. Valeu!